Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou as apelações civis referentes a uma ação de indenização por danos morais movida por um passageiro sobrevivente de um grave acidente de ônibus com vítimas fatais. A decisão publicada em 7 de agosto de 2024 manteve a condenação da empresa Gontijo de Transportes, mas aumentou o valor da indenização a ser paga ao passageiro e estabeleceu os limites da responsabilidade da seguradora Essor Seguros S.A. O acidente ocorreu em 2021, quando o ônibus em que o autor da ação viajava de São Paulo para Ubatã, na Bahia, capotou em uma ribanceira com 150 metros na BR-116, quilômetro 774, em Leopoldina, Minas Gerais, resultando em diversas vítimas fatais. O passageiro sofreu escoriações, hematomas e fratura no pé esquerdo, além de presenciar a morte de outros passageiros. O relator do acórdão, o desembargador João Câncio, fundamentou a decisão na responsabilidade objetiva do prestador de serviço de transporte coletivo conforme o artigo 37, inciso 6 da Constituição da República. Segundo o relator, é objetiva a responsabilidade do prestador de serviço de transporte coletivo, sendo prescindível, pois, a aferição da culpa, limitando-se à análise da responsabilidade civil à ocorrência do dano e do nexo causal. A obrigação da empresa de transporte é de fim e não de meio, consubstanciando-se no dever de levar o passageiro ao seu destino. São e salvo o que não ocorreu no caso presente. Ficou comprovado o nexo da causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pelo passageiro, não havendo como afastar a responsabilidade da empresa ré e o consequente dever de indenizar. A indenização por danos morais, inicialmente fixada em R$ 5.000 em primeira instância, foi majorada pelo TJMG para R$ 10.000. O tribunal considerou o sofrimento e a angústia experimentados pelo sobrevivente que, além das lesões físicas, ainda não presenciou a morte de passageiros que com ele viajavam no momento do ônibus acidentado. A decisão ressaltou que os danos morais suportados por um sobrevivente de um ônibus com vítimas fatais são profundamente impactantes e multifacetados. Além do trauma físico, o sobrevivente enfrenta um longo processo de recuperação emocional, permeado por lembranças dolorosas e dificuldades psicológicas. Quanto aos juros de mora sobre o valor da indenização, o tribunal decidiu que, por se tratar de responsabilidade contratual, estes devem incidir desde a data da citação. A correção monetária deverá incidir a partir da data do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ. A seguradora Essor Seguros S.A., que havia sido denunciada pela empresa de ônibus, teve seu recurso parcialmente promovido. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que a responsabilidade da seguradora é limitada ao saldo residual do prêmio fixado no apólice firmada com a empresa Gontijo de Transportes, cujo limite para danos morais a passageiros é de R$ 5.000. A decisão se baseou na súmula 537 do STJ, que estabelece que, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, diretamente e solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados no apólice. Segundo o Tribunal de Justiça, houve acordo entre as partes para pagamento de R$ 14,4 mil, homologado em outubro do ano passado, um mês após a decisão ter transitado em julgado. A Iveco Bus, líder no segmento Intercity na Europa com o modelo Crossway, continua a expandir sua presença global. Após dobrar sua participação no mercado brasileiro em 2024, a marca conquistou a confiança de novos clientes na Turquia, fornecendo 35 unidades do Crossway para o transporte público de 3 cidades do país. A entrega foi realizada no início deste ano, em parceria com a FSM Dermibas Automotive, distribuidora local da marca. 6 unidades passaram a operar o transporte entre a cidade de Balıkesir e o aeroporto Sabina Gökçen, em Istambul, reforçando as 10 unidades já em circulação desde 2023.
Além disso, 27 novos ônibus foram destinados ao transporte de passageiros em Coaceli, atendendo o aeroporto e regiões vizinhas, enquanto 2 unidades foram entregues à cidade de Manisa. Com mais de 70 mil unidades vendidas na Europa, o Crossway foi escolhido pelas cidades turcas por sua eficiência operacional, economia de combustível, segurança na condução e conforto para os passageiros. O modelo é equipado com motor Tector da FPT Industrial, compatível com óleo vegetal hidrotratado, garantindo alto desempenho em intervalos de manutenção estendidos. Cada veículo transporta até 55 passageiros. O compromisso da Iveco Bus com o crescimento e a inovação se reflete em todas as regiões onde atua. No Brasil, além de dobrar sua participação no segmento Intercity, a marca registrou um crescimento de 11,5% no market share dos segmentos em que opera. Os números consolidam a posição da Iveco Bus como referencial global em soluções de transporte eficientes e sustentáveis, e afirmando sua capacidade de atender às demandas específicas de diferentes mercados ao redor do mundo. A Prefeitura de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, pretende contratar o empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para a aquisição de 600 novos ônibus para o transporte público, sendo 500 a diesel e 100 elétricos, por meio do programa Novo PAC Seleções do Governo Federal. Os veículos serão destinados às empresas privadas de transporte por meio de subvenção, com a expectativa de que as concessionárias devolvam os recursos aos cofres municipais. A informação consta em um despacho assinado pelo secretário municipal de Planejamento e Gestão, César Schismer, no dia 23 de janeiro de 2025, que já conta com pareceres técnicos favoráveis à operação, obtida pelo portal Matinal. A SMPG, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, não esclareceu até o momento como funcionará o modelo financeiro da operação, a aquisição dos ônibus e a devolução dos recursos públicos. Também não há informações sobre o valor exato que será solicitado ao BNDES. Em janeiro, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou que o investimento total da atual gestão da renovação da frota pode chegar a R$1 bilhão. No entanto, ainda não há prazos definidos para a contratação do empréstimo e a compra dos veículos, pois o processo segue em análise jurídica e precisará passar pela aprovação da Câmara Municipal. Atualmente, Porto Alegre conta com uma frota de 1.378 ônibus cadastrados na Empresa Pública de Circulação e Transporte, a EPTC, com idade máxima de 16 anos. Não há confirmação oficial se os novos 600 veículos substituirão 43,5% da frota atual ou se serão incorporados para ampliar a oferta de transporte na capital. O plano da Prefeitura prevê que os novos ônibus entrem em circulação de forma gradual entre 2025 e 2027. Segundo o prefeito Sebastião Melo, a medida busca acelerar a renovação da frota, considerando que as empresas não possuem recursos financeiros para tal investimento. Em 2024, um modelo semelhante de financiamento foi aplicado em menor escala, resultando na aquisição de 12 ônibus elétricos. Agora, a expectativa é que um novo financiamento amplie a modernização no transporte público em Porto Alegre. O transporte público de Salvador, na Bahia, passará por uma renovação significativa com a chegada de 250 novos ônibus equipados com tecnologia Euro 6, que reduz a emissão de poluentes. A substituição priorizará veículos com mais de 10 anos de uso, contribuindo para uma frota mais moderna e sustentável. A aquisição será viabilizada por meio de um financiamento de R$264 milhões, liberado pelo BNDES. A operação faz parte do Programa de Renovação de Frota do Novo PAC, no eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes de Mobilidade Urbana Sustentável. Quinta cidade mais populosa do Brasil, Salvador tem 2.400.000 habitantes e atualmente conta com 1.840 ônibus em operação. O transporte coletivo da capital baiana é administrado por 2 concessionárias municipais e pelo consórcio BRT, que juntos transportam 1,2 milhão de passageiros por dia útil. Os novos veículos serão adquiridos pela Prefeitura de Salvador por meio de um processo licitatório na modalidade pregão. O padrão Euro 6
em vigor no Brasil desde 2023, com fase P8 no Proconv, estabelece regras mais rigorosas para emissões de poluentes por motores a combustão. O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, ressaltou o impacto positivo da medida. Segundo dados do IBAMA, em quase 4 décadas de existência, o Proconv reduziu as emissões em 98%. Este financiamento reafirma nosso compromisso com a mitigação da crise climática e está alinhado ao novo PAC do governo do presidente Lula, que foca em investimentos sustentáveis. Com a renovação da frota e a adoção de veículos menos poluentes, Salvador avança na busca por uma mobilidade urbana mais eficiente e ecológica, alinhada às metas nacionais de redução de emissões e sustentabilidade. O governo de Minas Gerais, dentro do processo de renovação da frota de transporte público da região metropolitana de Belo Horizonte, a entrega de 64 novos ônibus para atender as linhas que operam em Ibirité e região. Os novos veículos também atenderão nos municípios de Mário Campos, Sarzedo e Brumadinho. Esta entrega eleva o número de novos ônibus circulando na região metropolitana de BH para 426 veículos. A ação é resultado de um acordo firmado em setembro de 2024 entre o Governo de Minas, o Ministério Público de Minas Gerais e o Tribunal de Contas do Estado, com a intermediação da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Controladoria Geral do Estado e a Advocacia Geral do Estado. O secretário de Infraestrutura, Pedro Bruno, enfatizou que a região metropolitana de BH é o terceiro maior aglomerado urbano no Brasil, onde a perda de tempo no trânsito é significativa. A entrada desses novos veículos contribuirá para a redução da idade média na frota da região metropolitana, que é composta por 2.400 ônibus de 11 anos para 6 até o final de 2025. Os 426 novos veículos já estão em operação em linhas que atendem a diversos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, incluindo Contagem, Santa Luzia, Vespasiano, Nova Lima, Sabará, Betim, Ibirité e Ribeirão das Neves. A alocação dos novos ônibus foi definida com base em critérios como a idade dos veículos substituídos, o número de reclamações e o volume de passageiros transportados. Até o final de 2025, a previsão é que 850 novos veículos estejam em atividade em toda a região metropolitana. O projeto totaliza investimentos de 382 milhões de reais, destinados a reequilibrar os contratos do transporte coletivo devido aos impactos da pandemia. O transporte coletivo de Foz do Iguaçu, no Paraná, recebeu 4 novos ônibus 0 km, conforme anunciado na última sexta-feira, dia 14 de março, durante a visita do prefeito General Silva e Luna à garagem da empresa Visac, Aviação Santa Clara, responsável pela operação do sistema. Os novos veículos são equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e carregadores de celulares. A chegada desses ônibus ocorre apenas uma semana após a renovação temporária do contrato entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu e a Visac. Um dos compromissos firmados na renovação foi a substituição de todos os veículos sem ar-condicionado até o final do ano. Os novos ônibus passam pela vistoria do Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu, o Foztrans, e nos próximos dias substituirão os ônibus sem ar-condicionado que operam nas linhas 10 Cidade Nova, 200 Gleba Guarani, 320 Interbairros e a 325 Jardim Guarapuava. O prefeito destacou que a chegada dos novos ônibus logo após a renovação demonstra a sensibilidade da empresa em oferecer um serviço de melhor qualidade à população. Ele ressaltou o interesse comum da prefeitura e da empresa em prestar o melhor atendimento possível aos cidadãos e promover o desenvolvimento da cidade. O prefeito afirmou que o acompanhamento da prestação de serviços continuará de perto para garantir melhorias para os usuários do transporte coletivo e atrair novos passageiros devido à qualidade do atendimento. A renovação temporária do contrato com a Visac foi necessária para evitar a interrupção de um serviço essencial na cidade, que afetaria milhares de estudantes e trabalhadores e impactaria a economia local, explica a prefeitura. O processo licitatório para a contratação de uma nova empresa deveria ter começado no ano anterior, mas o estudo necessário para definir os requisitos só foi contratado em dezembro de 2024. O novo contrato terá a duração prevista
de 24 meses, podendo ser encerrado assim que o estudo for concluído e a nova licitação realizada. Esse estudo incluirá uma análise detalhada das necessidades dos usuários, com a participação da população, revisão tarifária, reorganização de linhas, definição de novos terminais e linhas alimentadoras, escolha de tipos de veículos, como elétricos e articulados, e identificação de demanda por horários e bairros. Os passageiros do sistema de transporte público de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, passam a contar a partir de abril de 2025 com novidades. De acordo com o representante da encarroçadora Caio Induscar, Guildo Vendramini, a fabricante conclui a produção de 24 ônibus 0 km para o sistema com um novo padrão visual de pintura. O modelo é a Caio Apache VIP 5. Os veículos comprados pela empresa rental JTP, operadora da cidade, contam com itens como ar-condicionado, acessibilidade por meio de elevador na porta central e tomadas do tipo USB para recarga de baterias de celulares. Os veículos são de chassi Mercedes-Benz OF 1721, que já seguem os atuais padrões de restrição de poluição em vigor no Brasil, que tem como base as normas internacionais Euro 6. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. A cidade do Rio de Janeiro sofreu 2 casos de assaltos em ônibus em menos de 24 horas. O primeiro caso foi envolvendo um ônibus da aviação Evanil. Ao menos 47 passageiros que estavam em um ônibus Frescão foram vítimas de um assalto na manhã desta quinta-feira, dia 13, na Avenida Brasil. Testemunhas relataram que os criminosos chegaram a disparar tiros para o alto para intimidar as vítimas e acelerar o roubo. O coletivo da linha 134B, que fazia o trajeto entre a cidade de Nova Iguaçu e o bairro Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, foi abordado na altura de Irajá. Segundo os passageiros, um assaltante entrou no ônibus e obrigou o motorista a abrir a porta para um segundo criminoso. Em seguida, ambos passaram a roubar os pertences dos ocupantes. Durante o crime, um passageiro foi agredido e chegou a ser pisoteado no tumulto. Os assaltantes desceram do veículo na altura da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, e fugiram. Após o assalto, o motorista levou o ônibus até a 20ª DP de Vila Isabel, onde os passageiros prestaram um depoimento. A polícia segue investigando o caso. A Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro, a Simove, lamentou o ocorrido e destacou que os motoristas e passageiros enfrentam constantes ameaças e situações de violência dentro do transporte público. Já o segundo caso, que aconteceu em menos de 24 horas, ocorreu nesta sexta-feira, dia 14 de março. Um homem foi preso após tentar assaltar um ônibus na Avenida Brasil, na altura do bairro de Benfica, também na Zona Norte. Esse é o segundo caso de roubo a passageiros registrado na via em menos de 24 horas. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados sobre a presença de criminosos a bordo da linha 378 que liga o bairro Marechal ao bairro do Castelo. Equipes da UPP Providência e do Batalhão de São Cristóvão interceptaram um coletivo na Avenida General Justo, no centro do Rio, onde prenderam um suspeito. O caso está sendo investigado na 17ª DP de São Cristóvão. Um ônibus da aviação catarinense que viajava entre Santos e Florianópolis foi alvo de criminosos no quilômetro 507 da Regis Bittencourt na noite desta terça-feira, dia 11 de março. O motorista foi rendido, o que causou a retenção do tráfego na região. Segundo a catarinense, nenhum passageiro foi abordado ou ferido durante a ação criminosa. A empresa informou que providenciou outro veículo para transportar os passageiros até o destino final. A PRF esteve no local para prestar atendimento à ocorrência. A aviação catarinense, que está colaborando com as autoridades para esclarecer os detalhes do caso. Até o momento, não há informações sobre a identidade ou paradeiro dos suspeitos. Na manhã desta quinta-feira, dia 12 de março, um ônibus da Sansetur, do Sistema de Transporte Público de São Carlos, se chocou com uma composição férrea na passagem de nível localizada no CDHU. Apesar do forte impacto entre os veículos, não houve registro de feridos graves, conforme informações divulgadas. Contudo, o condutor do coletivo relatou sentir dores na região lombar após a ocorrência. A frente do ônibus ficou bastante danificada com o impacto. Segundo o depoimento do motorista do ônibus à imprensa local, ao se aproximar da linha férrea, ele percebeu um trem parado à sua esquerda. A visão para a direita estava parcialmente encoberta por árvores, o que levou a avançar um pouco mais para realizar a travessia.
Nesse instante, ele avistou outra locomotiva em movimento, mas falhou na tentativa de acionar a marcha ré e não conseguiu evitar a colisão. Equipes de emergência e representantes das autoridades competentes compareceram ao local do acidente para realizar o controle do tráfego de veículos e avaliar a situação geral. A Rumo, concessionária responsável pela ferrovia, emitiu nota afirmando que o motorista do ônibus desrespeitou a sinalização e não seguiu os procedimentos de segurança ao tentar atravessar a ferrovia enquanto o trem se aproximava. Na manhã desta quarta-feira, por volta das 7 horas da manhã, um ciclista morreu após ser atropelado por um ônibus do sistema Transcol na cidade de Vila Velha, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. O rapaz foi atendido em um primeiro momento pela Guarda Civil Municipal e, na sequência, quando o SAMU chegou no local do acidente, foi confirmado o óbito. Os agentes da segurança informaram que o ciclista teria colidido contra a lateral do veículo e, assim, não resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu na rodovia BR-447, no trecho do bairro Zumbi dos Palmares. O coletivo atendia a linha 671, terminal de São Torquato, à Vila Garrido, no sentido da Rodovia do Sol. Na tarde desta quarta-feira, o motorista de um ônibus municipal da empresa Transcap sofreu um mal súbito e o coletivo colidiu contra diversos veículos na rua Francisco de Sales, no Jardim das Palmas. O coletivo atendia a linha 775F10, Jardim das Palmas, ao Hospital das Clínicas, que seguia no sentido da unidade médica. Além do condutor do ônibus, 3 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Campo Limpo conscientes e estáveis. Representantes da Transcap estão no local para prestar a assistência necessária. O motorista de um táxi morreu após uma árvore cair sobre seu veículo na Avenida Senador Queiroz, no centro histórico de São Paulo. O acidente ocorreu durante as fortes chuvas que atingiram a cidade. Segundo informações preliminares, os ventos intensos derrubaram a árvore, cujo tronco esmagou o teto do carro, impossibilitando o resgate da vítima com vida. Equipes de resgate foram acionadas, mas o motorista não resistiu aos ferimentos. As tempestades que atingiram São Paulo causaram diversos transtornos. O Corpo de Bombeiros registrou cerca de 143 ocorrências relacionadas a quedas de árvores em diferentes pontos da cidade. A Defesa Civil emitiu um alerta severo para a capital, alertando a população sobre os riscos das chuvas fortes e das rajadas de vento. Na manhã desta quinta-feira, ao menos 7 ônibus do transporte público do Rio de Janeiro foram sequestrados. Os veículos foram utilizados como barricadas nas vias no entorno do complexo do Chapadão após a morte de um ambulante durante uma operação da Polícia Militar. 2 dos coletivos que atendiam a linha 779 Madureira-Pavuna bloquearam o trânsito na Avenida Crisóstomo Pimentel, no bairro da Pavuna. Além dos ônibus, 3 caminhões também foram sequestrados para a interdição das ruas na região. De acordo com o Rio Ônibus, apenas em 2025 já foram sequestrados 22 coletivos no município. Em nota, o órgão informou que 6 linhas do transporte público foram afetadas pela ação dos criminosos. Um acidente foi registrado na madrugada desta sexta-feira no quilômetro 415 da BR-232 em Serra Talhada, no sertão do Pernambuco. Por volta de 2h50 da manhã, um ônibus da Aviação Progresso, que transportava 27 passageiros, colidiu com um cavalo que atravessava a pista. O impacto fez com que o motorista perdesse o controle do veículo, que acabou tombando na rodovia. O acidente deixou 12 passageiros feridos, além do motorista, que também sofreu lesões. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o hospital da Serra Talhada, onde receberam atendimento médico. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado até o momento. As autoridades reforçam a necessidade de medidas para evitar a presença de animais soltos nas rodovias, reduzindo os riscos de novas ocorrências. A PRF esteve no local para realizar os procedimentos necessários e organizou o tráfego na região. O motorista do ônibus foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado normal, descartando a influência de álcool na condução. As causas exatas do acidente serão investigadas, mas a presença de animais na pista segue como um dos grandes desafios para a segurança nas estradas. O leilão da Itapemirim promete ainda muitas surpresas. Uma delas foi noticiada de forma exclusiva. A Buser pode ter participação na disputa. Também foi oficializado que, não estando com o arrendamento em vigor, a Suzantor não tem direito à indenização e vantagens.
Duas movimentações importantes no processo do leilão das 125 linhas, guichês, ônibus usados e marcas da Itapemirim ocorreram nesta quinta-feira, dia 13 de março. Foi publicada uma versão final do edital do leilão no processo que prevê início oficial do leilão no dia 25 de março. Em seu portal, a leiloeira Mega Leilões havia publicado no dia 24. Assim, as datas ficaram da seguinte maneira. O primeiro leilão terá início no dia 25 de março, às 3 horas da tarde, e se encerrará no dia 8 de abril de 2025, a partir das 3 da tarde, onde serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação. Não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o segundo leilão, que terá início no dia 8 de abril, às 3 horas da tarde, e se encerrará no dia 23 de abril, a partir das 3 da tarde, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção do terceiro leilão, que terá início no dia 23 de abril, às 3 da tarde, e se encerrará no dia 8 de maio, a partir das 3 da tarde, onde serão aceitos os maiores lances ofertados, conforme percentua o inciso 3A do artigo 142 da Lei nº 11.101/05. O valor mínimo como referência estipulado em agosto de 2023 ficou em R$ 97.210.000, mas será corrigido pela inflação prevista de acordo com as tabelas usadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O documento desta quinta-feira também confirma que a transportadora turística Suzano, a Suzantur de Santo André, que opera as linhas por arrendamento desde março de 2023, só tem direito às vantagens previstas no contrato dessas operações e às indenizações pelos investimentos já feitos caso este contrato esteja em vigor. No entanto, o contrato deixou de vigorar em 27 de fevereiro. E por decisão da segunda instância, a prorrogação por 180 dias dada em primeira instância foi suspensa. A Suzantur e a administradora judicial do processo da falência, SCM Partners, tentam restabelecer a prorrogação. Além disso, outro fato que trazia controvérsia era de que as participantes teriam de ser consideradas habilitadas e capacitadas para operar as linhas de ônibus interestaduais pela ANTT. Mas qual base, em qual resolução? Segundo a publicação desta quinta-feira, dia 13 de março, é a resolução número 4.770 de 2015. Outra movimentação é que o aplicativo de ônibus da Buser, por meio da sua empresa São Pio de Pietrelcina Transportes de Pessoas, pediu habilitação no incidente processual do leilão. O aplicativo também recorreu do edital, o que amplia a demonstração de interesse em participar da ocorrência. Não significa necessariamente que o aplicativo vai ou não participar, mas pode denotar interesse por ser credor. Por meio do São Pio de Pietrelcina Transportes de Pessoas Limitada, que já chegou a ser chamada de Vila Diana, a Buser tenta permissão para operar linhas regulares, com enquadramento já pelo termo de autorização de serviço regular de acordo com as novas regras das linhas regulares de ônibus interestaduais e internacionais, conhecidas como Novo Marco Regulatório do TRIP, Transporte Rodoviário Interestadual Internacional de Passageiros da ANTT. A Buser também tenta linhas regulares intermunicipais em São Paulo. A Aviação Paraty, empresa de São Paulo, adquiriu 25 unidades do modelo Airbus FT, sendo 20 ônibus montados sobre o chassi Volkswagen 17230 e os outros 5 sobre o chassi Mercedes-Benz OF 1721. Todos os veículos têm 12,5 metros de comprimento. Os ônibus entregues oferecem qualidade e conforto, características padrão da Buscar. Os carros contam com um sistema de bloqueio de portas que impede a movimentação com as portas abertas e restringe a abertura das portas de serviço quando a velocidade ultrapassa 5 km por hora. Além disso, cada veículo tem ar-condicionado com filtro anti-pólen, ar-condicionado de teto e 2 tetos solares. Para garantir máximo conforto aos passageiros, os veículos são equipados com 46 poltronas Class Soft e contam com apoio de pés e balancim. Em cada assento no porta-pacotes, a luz de leitura. No serviço de porta-pacotes também existe um botão de campainha para assento duplo em tomadas USB-A e USB-C. E no corredor embaixo das poltronas há uma iluminação em LED na cor cristal. O salão também conta com 2 espaços reservados para pessoas com deficiência e elevador para cadeirantes. Segundo Paulo Corso,
Diretor comercial da Buscar, os modelos escolhidos são ideais para viagens de curtas distâncias de fretamento. A divisão comércio do Grupo Águia Branca, um dos principais conglomerados empresariais do Brasil, com mais de 78 anos de história, apresenta ao mercado a Águia Branca Seminovos, a sua nova marca dedicada à venda de veículos seminovos. A novidade unifica todas as lojas da categoria de veículos já existentes no grupo, sendo elas Kurumá, Serviços Seminovos, Osaka Seminovos, Kyoto, Jeep Vitória Motors Seminovos, Mercedes-Benz e Vitória Motors BYD. Com a integração, a Águia Branca Seminovos passa a atender presente com lojas no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás. Com décadas de experiência em negócios de logística, comércio de veículos e transporte de passageiros, a Águia Branca Seminovos nasce com um compromisso de atuar no mercado com o mesmo padrão de excelência, confiança e qualidade que são particulares das empresas administradas pelo Grupo Águia Branca. O novo branding ocorre no momento de ascensão do mercado de seminovos no Brasil. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a ANFAVEA, o Brasil alcançou o recorde de vendas dessa modalidade em 2024, quando registrou 11,7 milhões de comercializações. Para Marcelo Tinti, CEO da divisão de comércio do Grupo Águia Branca, o lançamento complementa o sólido portfólio do grupo, repercutindo na solidez e qualificação dos serviços do setor automotivo brasileiro. E para fechar, uma última notícia. A Squad, empresa de transporte para eventos do Grupo Águia Branca, é o transfer oficial da Lollapalooza Brasil 2025, oferecendo aos fãs do festival uma experiência segura, prática e conveniente. O evento este ano acontece entre os dias 28 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e traz shows de Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Alanis Morissette, Shawn Mendes e banda Sepultura, João, entre vários outros artistas. A Lola Transfer by Squad permitirá que os passageiros desembarquem e embarquem diretamente dentro do Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, evitando lidar com o trânsito, estacionamentos e multidões. A operação contará com 9 pontos de embarque estrategicamente distribuídos entre São Paulo, Campinas, Santo André e São Bernardo do Campo, proporcionando mais comodidade ao público. Além do embarque facilitado, os passageiros poderão escolher entre os diversos horários de ida e volta ao longo dos 3 dias de festival, garantindo mais flexibilidade na prorrogação, e o serviço é sempre no formato ida mais volta, evitando preocupações com transporte na saída do evento. A operação da Lola Transfer by Squad contará com aproximadamente 65 ônibus, todos seguindo rigorosos critérios de segurança e eficiência. Os veículos são climatizados e equipados com poltronas reclináveis, sanitário e água à vontade para maior conforto aos passageiros. Além disso, a frota inclui veículos adaptados para pessoas que fazem uso de cadeira de rodas, reforçando o compromisso da Squad com acessibilidade. Os ingressos da Transfer oficial já estão à venda e podem ser adquiridos até o dia 26 de março, ou enquanto houver vagas pelo site oficial. O pagamento pode ser feito via Pix ou em até 6 vezes no cartão de crédito, garantindo praticidade para os clientes. E assim finalizamos esta edição de notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Deixe seu like, curte, comente, compartilhe. Uma boa noite para todos e até a próxima.